Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Loruama, aqui da Liga de Nutrição Materna e Infantil. Sou a celebrante aqui da Liga. É um prazer ter todos vocês conosco nessa manhã de segunda-feira. Hoje nós estamos com essa palestra aberta sobre recusa alimentar na infância, o olhar adequado do nutricionista, com a doutora Laís Mamed Freire. E ela veio palestrar, para a gente hoje. Ela tem um currículo extremamente vasto. Então, começando a apresentar ela para vocês, ela é nutricionista graduada pela Universidade de São Paulo, é aprimorada em transtornos alimentares, pós-graduada em nutrição clínica, atua com bebês e crianças na área clínica e também é escritora de livros. Então, ela tem o livro Até Outro Dia, Sofia Não Comia, e A Rotina Alimentar de Sofia, ambos falando sobre alimentação infantil. Então, tenho certeza que vai ser um momento ótimo de aprendizado para todos nós. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Laís. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder A gente contribuir. que agradece. Estamos mais felizes ainda. Vou passar a palavra para você. Por favor, sinta-se à vontade. Tá bom. Eu já fui apresentada, então bom dia para quem está aqui. Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho sobre o tema. Elas pediram para eu falar sobre seletividade alimentar, então eu trouxe um pouco sobre o conceito. Não sei se vocês já vão colocar o slide, como é que tá? Perfeito. Então, eu tenho um desafio aqui, na verdade, para falar em 1 hora sobre essa questão de recusa à seletividade alimentar, para trazer um pouquinho do conceito teórico, que eu já fiquei sabendo que vocês vão ter uma parte prática que vai ser excelente. Então, o que eu trouxe aqui, eu tentei de maneira muito, tentar fazer de forma mais reduzida possível, mais sucinta, para que eu possa passar todo esse conhecimento que na verdade daria para ficar, para a gente conversar sobre isso ao longo do dia todo. Então, vou trazer um olhar bem de como a gente tem realmente que olhar, né? Por isso que eu trouxe esse tema, né? O olhar adequado do nutricionista. O que a gente tem que perceber quando a gente está com uma criança que não come, quando vem uma família falando que essa criança está com uma dificuldade para se alimentar. Então, eu acho que, primeiro, para a gente entender, eu vou passar aqui quais são os referenciais teóricos que a gente tem hoje sobre alimentação em geral, né? E a gente entender, então, o que conduz a nossa alimentação hoje. A gente tem os guias, né, da população brasileira, o guia para menores de 2 anos também. E se vocês pensarem, por muito tempo ficou um limbo ali, né, entre o guia da população brasileira e os menores de 2 anos. E as crianças, elas ficaram um pouco, e aí, o que a gente faz? Segue a população em geral? É a mesma conduta? E aí, eu não sei se vocês já viram, mas existe um material que surgiu em 2022 falando sobre essa fase da infância dos 2 aos 10 anos, que é bem desafiador, né? Então, a gente tem características dessa fase que são desafiadoras e a gente está começando a olhar para ela. Então, a gente está, como Ministério Público, né, como políticas públicas, a gente está começando esse caminho para olhar sobre as questões alimentares dessa fase da infância, que é bastante desafiador. E aqui nesse fascículo 4, que ele traz sobre esse protocolo de como a gente deve conduzir a alimentação nessa fase, ele fala sobre esses desafios. Eu não vou ler tudo, mas ele fala que ali, a partir dos 2 anos, nesse período, pode começar a surgir características típicas dessa fase, como a seletividade alimentar e ou redução do apetite, ou ainda o consumo excessivo de alimentos não saudáveis, como ultraprocessados, que impactam no desenvolvimento e também na aceitação alimentar dos outros tipos de alimento, né, dos alimentos que a gente fala saudáveis. Não gosto muito dessa divisão saudáveis, não saudáveis, mas é só para a gente entender, então, que de fato, então, vindo nessa fase da seletividade alimentar, associado com esses excessos de alimentos ultraprocessados, a gente sabe que isso pode trazer ainda maior desafio para a alimentação, e então a gente está tendo esse olhar novo, né? Então, há pouco tempo está se olhando com mais cuidado para essas questões. Aí, nossa, ficou falho aqui, não era para estar assim o slide, mas tá bom. Mas aí também
Outro material que veio para dar suporte a isso também para a gente foi a questão do guia de orientações para dificuldades alimentares da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também em 2022, eles trouxeram esse material que, para todo mundo que trabalha com seletividade alimentar, vale a pena vocês lerem, tá? Mas uma coisa que eu trouxe aqui que chama atenção, que não está dando para ler aí, eu vou até abrir aqui no meu outro para conseguir ler para vocês, é que ele fala o seguinte: logo no início, na introdução desse guia, ele fala que as crianças que não comem provavelmente são a principal queixa direta e indireta de consultórios pediátricos no mundo todo. E provavelmente uma queixa que é subestimada pelo pediatra, por falta de tempo, por descaracterizar a importância ou porque a antropometria não foi alterada. E que eles acabam utilizando apenas um medicamento que usualmente não resolve o problema e só facilita na busca de novos profissionais que, pelo menos, tente escutar essa queixa materna. Então, ele fala que os profissionais ainda não estão olhando para essas questões de maneira adequada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que saber olhar e acolher essa família. Se uma família vem para a gente com uma dificuldade, fala, meu filho não come, a gente não pode ser o profissional que vai falar, é frescura, é fase. Por mais que não se identifique nada ali, a gente tem que saber identificar, olhar de fato com cuidado para a gente identificar qual é o problema. E aí, isso vem ao encontro desse artigo. Tudo aqui não saiu do jeito que eu coloquei no slide, mas não tem problema. Esse artigo é da Pediatrics de 2015 e ele fala muito sobre essas questões da recusa alimentar, das dificuldades alimentares e o que leva a eles, né? E aí, nesse gráfico aqui, ele traz que da maioria de todas as crianças, 25% elas apresentam as famílias trazem queixas em relação à alimentação, né? E desses 25%, existem alguns degraus aí. Então, se vocês observarem na base, algumas crianças, essa queixa da família está associada apenas a uma erro de interpretação, ou seja, uma interpretação, uma expectativa equivocada da família em relação a quanto aquela criança deveria comer ou como aquela criança deveria comer. Ali no meio tem as questões relacionadas à recusa alimentar, que são mais básicas, mais simples, digamos assim. E no topo tem, de fato, aquelas crianças que têm uma dificuldade alimentar considerável e que a gente tem que olhar com muita atenção, muito cuidado para saber o que a gente precisa fazer, tá? Então, como eu falei, sabendo disso, a gente precisa, quando vem uma família para a gente falando sobre essa queixa de recusa alimentar, a criança não estar comendo, a gente tem que saber, então, interpretar e saber em que situação essa criança se encontra. Será que é só uma expectativa da família que não está sendo atendida e a gente vai alinhar isso, então, com a família? Será que tem alguma questão ali que é mais simples de resolver ou alguma coisa mais profunda que a gente tem que olhar com cuidado, com cautela e investigar direito? Eu acho que o primeiro ponto, eu estava até conversando com as meninas aqui antes, eu tenho muito esse cuidado, é um detalhe, mas eu tenho esse cuidado de falar sobre recusa alimentar no primeiro momento, porque eu ainda não sei o que essa criança tem. Eu não sei de fato do que se trata essa recusa. Eu não sei se é só uma questão, então, de expectativa, se tem alguma questão ali comportamental, se tem uma questão mais profunda. Então, primeiro eu tenho que entender antes de rotular essa criança. Então, normalmente, quando vem uma criança não come, eu falo, é uma recusa, vamos ver o que de fato acontece. E aqui, a gente, desculpe pelo visual, não era para estar assim, era para estar bem mais claro, aqui não cortou, não sei porque aqui não apareceu cortado, mas nesse gráfico aqui, nesse mesmo artigo, ele traz falando o que a gente tem que olhar, né? Então, o que a gente tem que ter atenção aqui quando a gente fala sobre uma recusa alimentar?
Primeiro, a gente tem que fazer uma investigação, né? A gente tem que olhar com cuidado para essa criança. Então, sobre questões de comportamento, sobre fazer um histórico muito bem feito, né? Antropometria, uma avaliação física. Então, a gente tem que fazer uma investigação bem importante sobre o que acontece. Quando eu vou atender uma criança com queixa de recusa alimentar, a primeira coisa que eu não faço nenhuma conduta, nada, sem antes fazer uma avaliação muito profunda. Então, o que normalmente eu faço? Eu peço para a família. A primeira conversa, eu faço primeiro um questionário para consulta. Eu tenho uma conversa, a primeira conversa só com a família para entender todo o histórico, toda a situação da criança. E também peço alguns materiais para essa família, tipo vídeos, fotos, para de fato conseguir entender como é toda essa dinâmica da alimentação dessa criança, o que vem acontecendo desde lá do início, para então a gente entender. Porque podem ter algumas situações, que daí aqui ele até coloca com umas bandeiras vermelhas, né? Que são questões comportamentais ou orgânicas, que a gente vai investigar relacionada à criança. Então, a gente tem que ver questões orgânicas, de apetite, né? Questões, então, voltadas a toda a parte gastrointestinal dessa criança, as questões de como ela se alimenta, né? Qual é o nível de seletividade que essa criança tem, qual é a forma que ela lida com a comida, né? E também como esses pais lidam com essa situação, com essa dinâmica. Então, o perfil parental que a gente fala, eu não sei se vocês já ouviram falar, e é muito importante quando a gente fala sobre alimentação, a gente também tem que olhar, esses pais são como? Né, como eles lidam com essa recusa. Eles são pais autoritários, então que obrigam essa criança a estar na mesa, que a criança não pode sair da alimentação ali do momento da refeição enquanto ela não comer tudo, ou é aquele pai assim, não comeu, então tá bom, dou outra coisa, dou uma bolacha, dou um chocolate, pelo menos comer alguma coisa, né? Dou leite no lugar. Então, como que é esse perfil desses pais? Isso tudo vai influenciar, né? Ou vai intensificar, por exemplo, a uma questão, uma dificuldade, uma recusa alimentar, ou isso pode tentar levar a minimizar o problema. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, tá? Então, antes de entrar mais profundamente sobre todas essas situações que podem levar a criança a comer, que eu vou falar de uma forma bem superficial, na verdade, porque se eu ficar aqui, eu vou passar só a aula toda só falando sobre isso, eu não sei se daria tempo, mas primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a questão natural da alimentação infantil. É importante a gente partir desse princípio para a gente, então, aprofundar. A gente sabe que dos 0 a 6 meses, a gente tem, então, ali, idealmente, né, essa criança, esse bebê tá no consumo só de leite ou fórmula, né? E a partir dos 6 meses, a gente começa a introdução alimentar ali. E é muito importante a gente ter essa fase da introdução alimentar dos 6 meses a 2 anos. Eu queria fazer um parênteses aqui, que normalmente a gente fala que a seletividade alimentar não existe seletividade alimentar ali entre os 6 meses e 2 anos, que é a introdução alimentar. Porém, a gente não pode, por conta disso, negligenciar o nosso olhar em relação às recusas alimentares dos bebês, tá? Porque às vezes eu vejo profissionais fazendo de forma errônea, como não existe seletividade alimentar ali na introdução alimentar, tudo bem, vamos esperar, né? Tá recusando, não tem problema, tá? Não é assim, gente. Não existe a questão da seletividade alimentar ali na introdução alimentar relacionada às questões fisiológicas da fase dali dos 2 anos, que é o que a gente vê, né? Que começa a acontecer ali. Depois de 1 ano, a diminuição, desaceleração do crescimento, né? Então, do apetite, o aumento do interesse do ambiente, a neofobia alimentar, que começa ali dos 2 anos, porém, as questões orgânicas, elas podem acontecer desde o primeiro momento, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, um bebê, ele pode deixar de comer porque ele está com o freno tem algum problema no freno lingual, então, ou seja, ele tem uma língua mais presa, então tem uma dificuldade
para se alimentar, então ele não consegue comer tão bem, mastigar tão bem, fazer lateralização da língua. Então, isso pode atrapalhar na evolução dessa alimentação e da consistência. O caso, por exemplo, da minha própria filha, que eu tive com a Sofia, ela tinha uma amígdala enorme, que praticamente uma encostava na outra. Então, a evolução da alimentação, da consistência com ela também foi prejudicada, então foi mais complicado de ser feito. Então, existia uma dificuldade ali para a gente progredir, tanto na aceitação de volume, tipo de consistência, corte. Então, quando uma mãe vem falando, meu filho não come na introdução alimentar, a gente precisa investigar. Será que é só uma expectativa? Como voltando lá no artigo, será que é só uma expectativa dos pais que deu 6 meses e 15 dias e a criança ainda não está comendo, o bebê ainda não está aceitando, porque realmente ele ainda está conhecendo os alimentos? Ou será que existe algum problema, sei lá, a família chegou ali com 9 meses, desde então, desde o começo está sendo arrastado, está tendo uma dificuldade, está tendo alguma questão ali, então a gente tem que olhar sim com mais cuidado, tá? Não é, seletividade não existe ali, né, na introdução alimentar, então a gente espera para ver qual é o problema, e aí, quando chega com 2 anos, continua, piora, e a gente está, então, intensificando, reforçando essa recusa, porque a gente sabe que ali, a partir dos 2 anos, existe, então, toda essa questão fisiológica da criança estar por que acontece essa dificuldade maior? A gente diz que essa seletividade comportamental começa nessa fase, porque essa criança está se descobrindo, ela está tendo a sua autonomia, é uma fase que junto ela aprende o não, ela aprende a descobrir, explorar o ambiente, por isso que é muito mais difícil ela ficar na mesa. Então, toda essa questão comportamental vai atrapalhando, entre aspas, esse interesse da criança pelo alimento. E como que acontece? Por que a seletividade alimentar, então, nesse aspecto comportamental, normalmente vem e vai piorando ao longo do tempo, na maioria desses casos? Porque existe uma expectativa, existe uma falta de conhecimento e alinhamento dos adultos em relação a essa fase, e se espera, na verdade, que essa criança, cada vez mais, como ela vai crescendo, teoricamente, os adultos acreditam que, então, essa criança tem que cada vez comer mais, né? E aí, essa falta de alinhamento, de conhecimento sobre como a criança se comporta nessa fase, vai criando respostas dos adultos negativas, então maior pressão para comer, começam a forçar mais, e isso vai muitas vezes intensificando essa recusa alimentar nessa fase, tá? Então, lembra da pirâmide? A maioria das crianças muitas vezes vai estar nessa base, que é a expectativa desalinhada e essas pequenas questões relacionadas à alimentação, que com o comportamento também inadequado dos adultos faz se intensificando. Porém, a gente também tem as questões que a gente precisa olhar, que são mais intensas e que a gente tem que ter mais cuidado. Não sei se está dando para ver, porque a letra está bem ruim aqui pelo slide, pelo menos que eu estou vendo. Então, a gente tem que saber identificar o que é uma seletividade alimentar, que é uma criança que é só seletiva, então que tem esse comportamento mais, como que eu posso dizer, mais exigente do que uma criança que tem uma dificuldade de alimentar. Então, qual a diferença de uma criança que normalmente tem um comportamento seletivo e uma criança que tem uma dificuldade alimentar? Uma criança que ela é seletiva, então a gente fala que normalmente ela não tem uma alimentação ali tão limitada. Então, normalmente tem em torno de uns 30 alimentos. Por isso que quando a gente vai fazer também essa avaliação, é legal fazer esse inventário. Isso é uma coisa que eu também faço no atendimento. Pedir um inventário para as famílias, dos alimentos que essa criança come normalmente, usualmente. Então, pedir para listar os alimentos que a criança come. Eu também peço os alimentos que ela comia e deixou de comer, os alimentos que ela nunca comeu. Então, realmente, quando eu faço essa investigação, eu faço algo bem detalhado mesmo. Então, essa criança seletiva, ela come normalmente ali pelo menos uns 30 alimentos. Pode ser que ou ela normalmente oscila, então ela pode deixar de comer alguns alimentos, mas ela tem essa
possibilidade de reintroduzir esse mesmo alimento depois de uma pausa. Como eu falei, depende também muito da conduta de como vai ser feito. O que normalmente os adultos muitas vezes fazem? Ah, não come, não está aceitando, deixa de oferecer e não volta a oferecer. E às vezes essa criança acaba perdendo esse alimento do repertório alimentar, não porque ela não comeria, mas é porque os adultos desistiram de oferecer. Então, normalmente uma criança seletiva, ela tolera novos alimentos em seu prato, apesar de ser um pouco resistente para ter alimentação ou comer. Se você falar, não, o alimento vai ficar aqui, tudo bem, essa criança aceita comer o resto da alimentação tranquilamente, mesmo esse alimento estando ali. Não tem nenhum problema de tocar ou provar novos alimentos, ainda que não coma. Então, desculpa. Então, não tem problema ela realmente interagir com esse alimento, ou de repente o adulto falar, ah, prova, né? Põe um pedacinho na boca, apesar de a gente saber que não é a melhor conduta, né? De falar prova e tudo mais. Essa criança, ela tem essa possibilidade, essa abertura, se for bem conduzida, de provar e de interagir com esses alimentos. Come pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, então não é uma questão de grupos ou texturas ou um padrão específico em relação à alimentação. Come, então, também pelo menos um alimento da maioria das texturas. Normalmente consegue comer ali no contexto de estar com a família, mesmo tipo de refeição. Pode comer uma refeição em família, às vezes faz uma refeição diferente. Então, o que acontece? Essa criança, ela normalmente está ali envolvida na dinâmica da alimentação da família, mas às vezes tem uma troca, tem uma coisa diferente, porque ela acaba não comendo aquilo, mas em geral é possível que ela esteja ali naquele contexto. E aceita novos alimentos no seu repertório após umas 20, 25 etapas de processo de aproximação. Isso a gente vai falar um pouquinho também. Diferente da criança, então, com dificuldade alimentar. Essa criança, ela normalmente tem uma limitação bem grande na quantidade de alimentos que ela aceita. Ela deixa de comer um alimento que ela gostava e depois ela acaba não aceitando mais, diferente da seletiva. Então, se você conduzir ali a seletiva, normalmente ela pode ser que aceite, mas essa criança com dificuldade alimentar, ela realmente acaba eliminando do repertório de uma maneira normal. Ela não aceita de jeito nenhum que um alimento esteja ali, um alimento que ela não come, esteja ali em contato com os outros alimentos que ela tem no prato. Então, é uma criança que realmente é muito resistente, não aceita tocar, provar, recusa muitas vezes grupos inteiros de alimentos, recusa normalmente também algum tipo de textura. Por ter uma alimentação muito limitada, ela acaba não conseguindo estar ali na refeição com a família, então ela acaba comendo outros tipos de alimento, enquanto a família está comendo ali a refeição do dia a dia, ela está comendo uma alimentação totalmente diferente, normalmente mais monótona. E essa criança, ela precisa de mais repetições de contato para aceitar o novo alimento. Então, é muito mais difícil a gente conduzir uma criança com uma dificuldade alimentar. Então, a gente precisa muito mais dedicação e incentivo para essa criança, para ela, de fato, aceitar novos alimentos. Mas, então, vamos pensar aqui. A criança seletiva, normalmente, é uma questão ali do comportamento, é uma situação mais, eu falei, fisiológica. Então, o que leva uma criança, normalmente, a ter uma dificuldade alimentar, né? E isso é muito importante a gente também entender e olhar e trabalhar. Por quê? Porque, normalmente, as crianças com dificuldades alimentares, elas podem ter a questão comportamental, mas, muitas vezes, ela pode ter outra questão que está ali atrapalhando essa criança de comer. Então, a gente saber olhar e identificar é muito importante, porque em muitos casos a gente pode precisar de ajuda de outros profissionais ou uma avaliação de outros profissionais. Eu não vou me estender tanto aqui, né, nessa parte, porque daria para realmente eu ficar falando umas 2 horas, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais objetiva possível para vocês entenderem. Então, o que acontece aqui? A gente precisa olhar, então, o que está atrapalhando essa criança de comer. Uma criança que tem 5 alimentos no seu repertório alimentar, alguma coisa levou a ela a isso, né?
Então, a gente precisa entender, por mais que pode ser, já aconteceu, de ter uma criança que eu atendi que tinha um repertório muito limitado, que era só comportamental, né? Só uma questão de conduta ali, mas normalmente tem outras coisas envolvidas, tá? Então a gente precisa olhar o que são as causas, muitas vezes, das dificuldades alimentares. Comer dói para essa criança. Então a gente ter o olhar de será que tem alguma coisa atrapalhando essa criança de comer, né? De fato. Então, isso é uma coisa que realmente hoje ainda também é muito falha. Ah, meu filho não come. Beleza, aí você chega no profissional, o profissional não olha o que pode estar acontecendo. Então, nosso papel também, apesar de sermos nutricionistas e trabalharmos e conduzirmos a questão da alimentação e da nutrição, a gente também tem que olhar o que pode estar impedindo e se não for nosso primeiro papel conduzir a nutrição, que a gente consiga pelo menos então passar essa família, essa criança para alguém que possa trabalhar questões muitas vezes que podem ser primárias. Por exemplo, uma criança que tem um refluxo intenso, ela sente dor para comer. Então, se a gente consegue identificar isso, a gente conseguir conduzir e encaminhar essa criança para uma investigação e para um tratamento adequado, tá? É claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso num primeiro momento, fazer essa identificação, mas quanto mais a gente tiver esse olhar mais aguçado para que o que pode estar atrapalhando essa criança melhor, porque isso vai ajudar muito na nossa conduta e na evolução dessa alimentação. Então, por exemplo, uma criança também que ela teve algum problema com uma dificuldade, uma dor, um trauma, ela pode ter desenvolvido uma dificuldade alimentar de um histórico. O que eu quero dizer? Então, assim, ela teve um problema pontual de dor, né, e que levou ela a se incomodar e associar que quando ela comia um alimento, ela sentia dor. Então, ela começou a fazer o quê? Uma criança, claro, uma criança pequena, ela ainda faz isso de uma maneira inconsciente, tá? Então, ela não vai falar, mamãe, eu não vou comer porque eu tô sentindo dor. Ela percebe e ela começa a recusar porque aquilo traz algum desconforto. Ela não sabe expressar ou ela não sabe mesmo, às vezes, identificar isso. Então, muitas vezes pode ter acontecido isso de maneira pontual. Essa situação já passou, já melhorou, mas ela continua, às vezes, não comendo, porque ela ainda tem na memória registrado que comer dói, então ela evita comer. Então, a gente também ter essa questão de não só no momento, mas também ver o histórico antecedente para ver o que pode ter acontecido. Outros pontos que até trouxe de exemplo na introdução alimentar é o não consigo. Então, questões motoras. Eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de mastigação, uma dificuldade de fazer lateralização da língua, tem uma questão de dentição, problemas respiratórios. Uma criança que respira pelo nariz, isso tudo pode atrapalhar também essa criança de comer e se alimentar adequadamente. Então, muitas vezes, a criança acaba também tendo uma recusa e vai perdendo e vai tendo um prejuízo aí porque não teve uma evolução adequada também. É desconfortável, então as causas sensoriais relacionadas a sabor, textura, cheiro, todas as questões sensoriais, então relacionadas aos sentidos. E isso a gente vê muito hoje, por exemplo, em crianças autistas. Normalmente, crianças autistas têm uma questão de sensibilidade sensorial associada, não são todas, mas acabam tendo essa dificuldade sensorial e isso também atrapalha, tá? Toda criança que tem dificuldade sensorial é autista? Não, mas normalmente os autistas eles têm uma questão sensorial. E aí, muito cuidado, que eu atendo também algumas famílias que falam, ai, meu filho tem uma questão, ai, falaram que ele pode, provavelmente é autista. Gente, não, né? Ter uma questão relacionada à alimentação não está relacionada necessariamente ao autismo. A gente sabe que tem muita relação, mas não é uma causa e consequência direta, né? Então, a sensibilidade sensorial leva a recusa à dificuldade alimentar.
Isso que é o problema relacionado à alimentação, e não o autismo em si, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar também. Se eu for atender uma criança autista, não necessariamente ela vai ter uma questão relacionada a isso, tá? E as questões comportamentais. O ponto é que, normalmente, essas causas levam a comportamentos que vão sendo reforçados. Então, o comportamento piora essa situação. Normalmente, o comportamento vai ali intensificando essas questões quando a gente fala de dificuldade alimentar. E muitas vezes na dificuldade alimentar não existe uma causa, existe um monte de coisa que vai se somando, né? Então a gente vai vendo que no fim das contas é o comportamento associado a uma questãozinha ali que foi piorando. Por exemplo, até no caso da Sofia, que é minha filha que eu comentei, ela teve uma questão da amígdala. Como ela teve eu tive uma dificuldade para fazer a progressão da evolução da consistência dela, e até eu conseguir identificar esse problema do que era que estava causando isso, ela teve associada a isso, ela entrou na creche, então ela ficou muito doentinha, começou a respirar pelo nariz. Então, essas duas situações levaram até ela ter uma frouxidão da musculatura da boca. Isso foi piorando a situação. Então, você vê que muitas vezes uma coisa vai levando a outra. Então, a gente ter esse olhar de que existem muitas causas para uma criança não comer. Então, eu acho que esse é o ponto principal aqui que a gente tem que pensar. Não é simples assim, não come, beleza, vai ser tudo igual, a gente vai conduzir da mesma maneira. Primeiro ponto, como profissional, é a gente tentar entender o que está levando essa criança a recusar os alimentos, tá? Eu acho que esse é um ponto principal. É claro que muitas coisas a gente vai orientar, principalmente em questão de comportamento, de forma parecida, mas a forma como a gente vai conduzir, isso vai depender muito de cada criança, de cada situação, principalmente na condução com a criança, tá? Então, isso é muito importante, que a gente faça isso de uma forma muito individualizada, de uma forma bem profunda, que a gente realmente dedique um tempo para olhar com cuidado para essas questões, para essas dificuldades, tá? E aí, eu tive um desafio aqui, né? Porque aqui, quando a gente fala sobre conduzir essa forma da gente conseguir fazer com que essa criança volte a se alimentar e volte a se interessar pelos alimentos, é um caminho bem... como é que eu posso dizer? É degrau por degrau, que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar da escadinha do comer, da escalada do comer. Então, a gente tem que olhar para essa criança, entendendo, então, fazendo essa anamnese, entendendo a situação, vem que ponto essa criança está na aceitação dos alimentos. E cada alimento ela vai dar de uma maneira, né, de um nível de aceitação. E a gente pode trabalhar isso de modos diferentes. E aí o ponto assim, como eu tenho 1 hora para falar com vocês, já passaram 35 minutos só com a questão da identificação, que eu acho muito importante dessa avaliação, falei, o que eu vou focar nessa apresentação? Então, pensando que a criança, principalmente uma criança com dificuldade alimentar, ela muitas vezes começa ali praticamente do zero em relação ao contato, à tolerância, à aceitação dos alimentos. Falei, como que eu vou fazer? Então, pensando que nós somos nutricionistas, o que a gente está aqui pensando? Que a gente tem que pensar, sim, na questão nutricional, né? Então, eu falei, eu vou focar um pouco mais na questão do comer, mas a gente tem que ter o seguinte muito claro. Alguns pontos. Quando a gente fala em comportamento, a gente tem que falar que a gente vai ter que orientar os pais de alguma maneira, tá? Então, a gente tem que falar sobre essa questão, como ele falou lá no artigo, que a gente vai ter que orientar essas famílias como conduzir da melhor forma. E a gente vai, então, pensar no perfil parental dessas famílias. E a gente vai, então, olhar para isso, a gente vai perguntar para eles como eles conduzem a alimentação. E aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei, eu tinha que focar em alguma coisa, então eu vou focar um pouco mais na questão nutricional em si, mas a gente então tem que olhar o que a gente espera que a família tenha, né? Ele seja um perfil mais responsivo. O que isso significa? Que é importante ter firmeza, que é importante ter gentileza juntos, e como que a gente vai conduzir isso, né?
Nossa, gente, ficou muito doido isso aqui. Mas o que isso significa, né? Quando a gente fala de firmeza, não é ser aquela pessoa que vai ficar lá na mesa falando que tem que comer tudo, tem que pensar em tudo. Então, a gente vai conduzir de que maneira? A gente vai pensar na firmeza, a gente vai pensar na estruturação e ajudar essa família a estruturar a rotina, porque a gente sabe que hoje isso tem ficado cada vez mais complicado, né? Essa questão da rotina, principalmente relacionada à alimentação. E quando a gente fala sobre gentileza, a gente tem que focar e ajudar essas famílias a entenderem sobre divisão de responsabilidades. Estrutura da rotina, então vocês vão ajudar essa família a estruturar a rotina, e divisão de responsabilidades, eu não sei se vocês já ouviram falar da nutricionista Ellen Satter, que ela fala sobre o seguinte: precisamos pensar que o adulto é responsável pelo o que, qualidade dos alimentos, quando e onde essa criança vai se alimentar. E que os pais entendam que não é responsabilidade deles pensar na quantidade de alimentos que essa criança vai comer no momento da refeição. E aí, claro, a gente vai pensar em estratégias para fazer com que esses pais não surtem, pensando assim, mas se eu deixar ele comer o que quiser, quanto quiser, né, em quantidade ele não vai comer nada. Então, existem estratégias pensando em alimento de segurança, enfim, então a gente vai orientar dessa maneira. E aí, então, pensando que eu falei que o foco vai ser na nutrição, como que eu posso pensar numa alimentação equilibrada para uma criança seletiva? Dá para eu pensar num prato de 5 cores, falar, nossa, a criança tem que comer um prato de 5 cores, tem que ter esses grupos alimentares. Como é que eu faço isso, sendo que eu sei que uma criança com dificuldade alimentar normalmente não aceita algum dos grupos alimentares? Então, é isso que eu quero falar com vocês aqui. Pensando que, como eu comentei também, existe o nível de tolerância, né, que essa criança tem em relação aos alimentos, a gente tem que entender qual é o nível de tolerância que essa criança tem em relação a cada grupo, cada alimento especificamente, e esses são os passos comer. Aqui, ele é muito simplificado, né, o que a gente mostra para os pais normalmente, que a criança tem que primeiro tolerar esse alimento perto dela, ela primeiro tem que conseguir interagir de alguma maneira com esse alimento, ela primeiro tem que aceitar cheirar, tocar, provar, para finalmente ela aceitar comer o alimento. E provar e comer não são coisas parecidas, isso também tem que deixar. Não são a mesma coisa, isso também é importante deixar claro para a família quando vocês fizerem esse atendimento. Aqui também não saiu do jeito que eu esperava, mas aqui existe essa escala do comer que a gente usa de maneira que é profissional terapeuta que faz o acompanhamento, que faz a terapia alimentar com a criança. São 32 etapas que a gente tem, então, que tem detalhadamente quais são o que é esperado em relação a cada um desses degraus. Então, desculpa. Por exemplo, uma criança tocar um alimento é totalmente diferente, a gente pensando aqui nos subdegraus, digamos assim, de cada categoria, é totalmente diferente uma criança tocar a ponta do dedo no alimento e tocar, por exemplo, conseguir levar e tocar o alimento no lábio. Então, ela está tocando o alimento, mas ela está em degraus e níveis de aproximação muito diferentes em relação a esse alimento. Então, a gente consegue subdividir por várias escadinhas, né? Vários degrauzinhos essa aproximação. Então, a gente usa muito disso. É claro que a gente não usa exatamente assim, mas é uma maneira da gente conseguir conduzir melhor a nossa percepção de aproximação dessa criança aos alimentos quando a gente está fazendo esse trabalho com a criança. Então, entre todas as estratégias, né, que a gente pode usar para aproximação, pensando em todos os degraus, cada degrau ele vai exigir uma estratégia, ele vai exigir uma abordagem, né? Então, por exemplo, uma criança que ainda não interage, ela nem aceita tocar um alimento, a gente vai pensar, então, em coisas lúdicas relacionadas a esse alimento, que a gente vai, então, fazer uma aproximação, por exemplo, para interagir. A gente pode fazer um jogo de sentidos, né? A gente pode pensar em estratégias para fazer
com que ela interaja com esse alimento fora do momento da refeição, né? Não pensando em nenhum momento em comer, em estar na mesa. Então, a gente começa muito antes. Mas, como eu falei, eu vou focar mais na parte dos degraus de cima, tá? Como que a gente faz pensando em estratégia nutricional, e aqui o foco é da nutrição, para a gente ajudar essa criança a comer, tá? A gente aceitar de maneira mais adequada esses alimentos de uma maneira mais fácil, tá? É o que eu falei, não adianta a gente pensar nessas estratégias de topo se essa criança ainda não está nesse lugar. Mas eu queria trazer uma coisa mais prática para vocês entenderem nessa questão de raciocínio clínico, tá? Mas é o que eu falei, uma criança que tem uma dificuldade alimentar, que ela não aceita nem o alimento no prato, ainda não é esse ponto que a gente está, tá? Mas uma criança que já está aceitando o alimento, ela já tem uma conduta que ela consegue chegar com esse alimento no prato, a gente pode pensar em algumas estratégias. Então, gente, totalmente desconfigurado. Eu peço desculpas para vocês por não estar adequado esses slides, mas quando eu encaminho, aparentemente estava tudo bem, mas tudo bem. Então, vamos lá. Como é que a gente pode quebrar a rigidez da alimentação no momento da refeição, tá? Então, a gente pode pensar no seguinte. A gente pode... lembra que a criança tem uma questão de, muitas vezes, relacionado a um padrão, relacionado à questão da característica de segurança. Então, por exemplo, você viu lá, a família falou que, nossa, meu filho só aceita alimentos crocantes. Então, como que eu posso, voltando lá no prato que eu comentei com vocês, né, os pratos lá de 5 cores, todos os grupos, como é que eu posso ajudar essa criança a aceitar alimentos novos ou de grupos que ela não aceita, de uma maneira mais tranquila, pensando nas características de segurança dessa criança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o padrão alimentar dessa criança e vou propor alimentos que ela não aceita seguindo o mesmo padrão. O que isso significa? Por exemplo, a foto que eu coloquei no slide. Se eu sei que eu tenho uma criança que ela normalmente aceita alimentos mais crocantes, eu vou então sugerir te aproximar dessa criança dos alimentos mais para o momento da refeição relacionado com essa característica. Então, eu posso oferecer alimentos, chips de banana, snack de grão de bico, macarrão crocante. Então, eu pensar em maneiras de colocar esses alimentos dentro da refeição conforme a característica que ela aceita. Então, essas características precisam ser só na textura? Não, né? Então, essa característica, ela pode também estar relacionada a outros pontos. Então, como que a gente vai escolher o alimento? A gente descobrindo, então, esses padrões. Qual o padrão que essa criança tem? Será que ela tem um padrão relacionado à textura? Ela aceita alimentos mais crocantes? Ela aceita alimentos mais amarelos? Ela aceita só... não, meu filho tem um paladar muito doce, né? Então, a forma de apresentação também, meu filho só aceita comer um corte específico, só aceita comer com a mão. Então, eu vou pensar, então, eu, nutricionista, eu pensando, então, como que eu posso ampliar esse repertório alimentar, né? Como eu falei, eu já estou pensando um pouco ali em cima. Provavelmente, eu fiquei sabendo que vocês têm uma questão, vai ter uma encontro prático, e no encontro prático, muito provavelmente, acho que vocês vão ter mais essa parte da base, que quando a criança ela está com uma dificuldade alimentar, a gente começa ali da base, né? Mas, pensando como nutricionista que eu preciso ampliar a alimentação dessa criança, então eu vou pensar nessas características, como eu posso oferecer, e dar estratégias também para a família, né? Para ela colocar em prática, então, e conseguir oferecer alimentos que sejam mais próximos da segurança dela. Então, pensando nisso, a gente vai pensar, então, possibilidades. A textura, então, vou ver quais são os alimentos, quais são as preparações, como eu posso disponibilizar receitas, preparações que sejam mais fáceis para essa família colocar em prática e testar no dia a dia delas, né? Eu vou pensar nisso. Então, por exemplo, alimento crocante, então eu vou pensar em possibilidades de oferecer os alimentos de forma crocante para essa criança. Eu preciso oferecer nutriente. Então, ela aceita só doces. Eu sei que ela come bolo sempre bolo. Então, isso normalmente acontece muito da gente, então, pensar e começar na forma de apresentação para provar
nesses aspectos. Então, ela come, eu sei que ela come sempre bolo de chocolate, eu sei que ela aceita sempre doces, então vou tentar de maneiras colocar nutrientes para que a gente consiga fazer com que essa criança tenha o aporte. Então, são duas situações, você percebe? Eu falei assim, qual que eu vou levar, né? A gente trabalhar a aproximação ao alimento e a gente também trabalhar na questão nutricional dessa criança, porque ela precisa de um aporte nutricional, né? Por exemplo, estou fazendo um brownie de feijão, a intenção é esconder para que ela tenha um nutriente? Não, de maneira nenhuma. A intenção é a gente conseguir inicialmente colocar um alimento ali de suporte para que ela consiga se alimentar. Tem alguma coisa diferente aqui dentro dessa preparação? Tem alguma coisa diferente. Vamos tentar descobrir o que é. E a maneira como a gente vai conduzir tanto a orientação para a família quanto a terapia, a gente tem que ter muitas das estratégias lúdicas de trabalhar com a criança, mas em nenhum momento, em nenhuma situação, tanto para a família quanto a gente, como terapeutas ali, né, quando a gente está conduzindo a alimentação, a gente vai tentar enganar essa criança de que não tem alguma coisa que ela não gosta ali. Até porque, como eu falei, para a gente chegar aí, a gente tem que ir trabalhando isso degrau por degrau, tá? Mas a gente pensar nessas estratégias, porque, como eu falei, a gente é nutricionista, então nosso objetivo é tentar aliar a aproximação com a possibilidade de aceitação e de introdução dos alimentos na alimentação dessa criança. Então, a gente pode fazer isso de maneira conjunta e alinhado se a gente tiver essa possibilidade, se essa criança já tem uma abertura para provar alimentos, né? Ter essa possibilidade de estar, então, com essas características sensoriais a nosso favor, tá? E o outro ponto também que a gente pode usar para quebrar a rigidez no sentido de já estar em contato com o alimento é a gente pensar no esticamento dos alimentos e no food chaining. Gente, assim, só para deixar claro, não é a mesma coisa, eu deixei aqui só para vocês saberem que existem as duas situações, as duas coisas. Food chaining e esticamento alimentar são parecidos, mas não são as mesmas coisas. Food chaining, ele tem como é que se diz? Uma condução muito específica de como é essa evolução da oferta. Então, primeiro você vai colocando, são 4 etapas que você vai fazendo essa mudança de característica, tá? E o esticamento, ele é mais livre, digamos assim. Você pode esticar um alimento até o outro de uma maneira que te leve até o objetivo final, mas você pode fazer de uma maneira mais livre. O food chaining tem as etapas de características específicas que a gente vai fazer nessa condução e essa mudança, tá? Mas é só para vocês saberem dos dois e vocês poderem pesquisar e se aprofundar sobre as duas possibilidades. Mas, em geral, qual é o objetivo? É pegar, nos dois casos, é pegar um alimento que a criança já aceita e ir esticando, né? Ir introduzindo, ir mudando um pouco a característica desse alimento até chegar no objetivo final, que é o outro alimento que a gente espera que ele comece a aceitar. Então, aqui no caso, tá? A iogurte que a criança aceita, o iogurte da marca X de morango. Ela só aceita esse iogurte, só aceita nessa embalagem, só aceita dessa forma. É uma criança normalmente que é muito rígida, né, em relação à aceitação dos alimentos. E aí a gente tem que, então, ir trabalhando para quebrar essa rigidez. Primeiro a gente muda, de repente, a embalagem com o mesmo alimento, com o mesmo iogurte, a gente pode mudar a marca do iogurte, a gente pode ir introduzindo uma fruta batida, né? E aí a gente vai progredindo. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que parece ser muito simples, né? Então, às vezes, a gente vê umas postagens desse tipo, fazendo esticamento do alimento tal. Não é assim, não é. Um dia eu ofereci iogurte fora da embalagem, no outro dia eu ofereci de outra marca, no outro dia eu ofereci o iogurte batido. E assim, essa progressão é simples. Essa progressão, às vezes, demora tempo, tá? Então, não é essa expectativa, mas eu fiz e não deu certo, tá? Lembra
vezes que essa criança tem que ter contato para ir aceitando, ir tendo, para ir aumentando o repertório alimentar dela. Então, não é simples assim. Então, se uma criança precisa de tantos mil contatos, 30 contatos para chegar no alimento novo, não vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, 6 vezes que ele vai aceitar o morango porque ele saiu do iogurte, de maneira nenhuma, né? Então, a gente até fala que a gente tem que pensar no limiar nessa criança. Eu fiz uma mudança, essa criança foi difícil para essa criança, a gente tem que repensar se a gente vai dar um passo para trás, né? Como que a gente vai, então, fazer novamente essa proposta. Então, a gente sempre tem que pensar no conforto da criança. É claro que a gente vai dando pequenos desafios, mas a gente não pode extrapolar esse conforto da criança de modo que ela entre numa zona de pânico, de tensão. Então, a gente vai dando o desafio conforme essa criança vai tolerando. Né? Então, a gente vai mudar a embalagem, isso aí é desconfortável, isso porque, né, isso gera muitas vezes um desconforto. Mas será que essa criança consegue lidar com isso? Então, a gente vai vendo, vai testando. Não deu certo, a gente dá um passinho para trás e pensa numa outra maneira de oferecer. Isso para tudo, em qualquer passo que a gente tiver, tá, gente? A gente tem que pensar que a gente está. Então, nossa, perdi a palavra. A gente está pensando em quanto a gente pode pensar, integral por integral. Então, a gente vai evoluindo. A gente não pode simplesmente extrapolar a possibilidade de uma criança, né? Seja, eu estou aqui nesse degrau, a gente querer que ele suba 5 degraus, sendo que ele não dá conta de subir tudo isso. Né? Então, a gente vai subir um por vez, um por vez, um por vez. Pode ser que em algum momento essa criança suba mais do que a gente espere? Pode ser. Eu já vi muitos casos em que, de repente, assim, aconteceu como se fosse um estalo, a criança virou a chavinha e aí ela conseguiu, de repente, o que a gente não estava esperando, ela aceitar um alimento. Mas a gente sempre tem que pensar, então, na segurança e no conforto dessa criança. Tá? A gente não pode extrapolar essa segurança e esse conforto. A gente está dando um desafio, sim, claro, porque a gente está tirando essa criança da zona de conforto, mas a gente... A zona de conforto que eu quero dizer no sentido de saindo ali do que é sempre o habitual dela, mas prezando e zelando essa segurança, porque a gente tem também o que a gente chama dos 4 Cs, né, que daí eu não trouxe aqui, mas que a gente tem que pensar na conexão, no conforto, na confiança e na competência dessa criança. A gente não pode deixar de levar isso em consideração. E como eu falei, né, são muitas questões, então eu acabei de falar dos 4 Cs, que não estava aqui nem previsto na apresentação, mas a gente tem muitas coisas que a gente tem que olhar, tem que ter muito cuidado quando a gente fala de uma criança seletiva, com dificuldade alimentar, porque se uma criança tem uma dificuldade de se alimentar, ela tem uma dificuldade para tolerar os alimentos novos, a gente não quer piorar essa situação, né? Então, como a gente vai conduzir, isso pode ser uma questão delicada, né? Inclusive, essa própria questão do esticamento do food chain, a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente vai escolher colocar isso, porque uma criança que ela tem uma alimentação muito limitada, por exemplo, sei lá, aceita 5 alimentos, às vezes fazer um food chain com um alimento que é seguro e confortável para ela pode ser perigoso. Por quê? Porque dependendo como for conduzido, ou dependendo de como essa criança lidar, a gente tem o risco de perder um alimento que ela já aceita. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente faz isso, tá? Eu não estou querendo deixar vocês preocupados, mas só para entender que, então, como a gente faz isso é muito importante, tá? Não é só a teoria, não é só... então a gente estica um alimento e tá tudo bem. A gente tem que pensar em como isso está sendo conduzido e como isso está sendo recebido pela criança, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É muito delicado, a gente tem que pensar sempre, então, nessas situações de como essa criança está, tá? De modo geral, gente, até consegui falar no tempo, mas de modo geral, é isso, assim, quis trazer de fato um olhar bem amplo, né, que conseguisse falar um pouquinho de tudo de uma forma mais objetiva, mas ainda ficou muita coisa para trás, por exemplo, as estratégias de aproximação em relação a cada etapa, em cada passo,
em relação à escada do comer, existem estratégias, existem maneiras da gente conduzir, como que a gente vai fazer, as atividades que a gente pode fazer, o que a gente tem que olhar. Então, eu foquei em um ponto mais específico para conseguir realmente trazer esse conteúdo no tempo adequado que foi me dado, que era de 1 hora. Mas é isso, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E estou aqui à disposição para, não sei se vai tirar dúvidas, como que vai ser agora, mas é isso, gente. Espero que tenha ajudado e que tenha trazido um pouquinho de clareza de como que a gente pode conduzir e trabalhar essa parte da seletividade alimentar, tanto desde a parte que a gente recebe essas crianças para saber como que a gente conduz e aí os passos seguintes. É isso. Obrigada. Rico para a gente, todo esse conhecimento. Adorei saber sobre o método de esticamento dos alimentos, achei realmente muito interessante de saber como funciona toda essa parte da alimentação, enfim. Então, agora a gente vai ter um momento para tirar algumas dúvidas, tá bom? Posso começar? Claro. Então, tá bom. A Larissa Alves, ela perguntou, que estratégia usar quando a criança tem traumas de um alimento? Então, na verdade, a gente tem que entender qual é a situação, né? Normalmente, o que a gente faz? Trauma. Até que ponto? O primeiro ponto que a gente tem que entender é um alimento. Qual é esse alimento, né? Então, qual é o nível de tolerância dessa criança? Ela consegue? Primeira coisa, antes de pensar em estratégia, a gente tem que pensar em qual ponto da escadinha essa criança está. Então, eu não posso falar em estratégia sem entender em que etapa ela está. Então, por exemplo, é uma criança que não consegue nem chegar perto desse alimento. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar então, pensar na tolerância. Então, às vezes, a gente começa com uma brincadeirinha, tipo, vamos pintar um alimento. A gente vai fazer um jogo da memória que tem o alimento. Às vezes, essa criança tem tanto trauma que a gente começa a mostrar esse alimento, falar sobre esse alimento sem ter o alimento ali propriamente, né? Na frente, ali próximo. Então, a estratégia ela vai estar relacionada ao nível de proximidade, nível de tolerância que ela tem em relação a esse alimento. Eu mostrei ali as 32 etapas, né? A gente não tem que ver onde ela está para a gente pensar, então, qual vai ser os próximos passos que eu posso dar. Então, eu não tenho como pensar em estratégia sem entender em que nível ela está em relação àquele alimento. E lembrando, cada alimento, essa criança vai estar num nível, tá? Então, uma mesma criança, ela vai estar em níveis diferentes em relacionado a alimentos diferentes. Então, a estratégia, na verdade, que a gente pensa é a última coisa quando a gente faz todo esse caminho. A gente viu tudo o que acontece, tem esse alimento, eu quero trabalhar esse alimento. Então, tudo que a gente viu, como que ela lida com a alimentação como um todo, depois com aquele alimento, como que eu vou fazer, então, essa aproximação. Perfeito. Agora, a pergunta da Michele Lopes. Quais outros profissionais podem ajudar na terapia nutricional para tratar a seletividade alimentar? Ótima pergunta. Então, depende de cada situação, né? Eu mostrei lá, comer dói, né? Então, por exemplo, comer dói. Então, eu vou tentar entender o que é essa dor. É uma queimação? É alguma coisa relacionada, de repente, a uma alergia? É um sintoma de alergia que ela tem, que talvez não foi deixada assim, não foi tão visto com cuidado, porque às vezes a gente sabe que tem alergias que só dão, sei lá, diarreia, desconforto abdominal, de repente essa criança não teve um diagnóstico adequado, né? Então, assim, vamos supor, questões de orgânicos. Então, um gastropediatra pode ajudar, né? De repente, pensar nessa parte de gastrointestinal. Um alergo, de repente, se tem alguma suspeita de uma alergia que não foi identificada. Mas, em geral, se tiver alguma dificuldade, mastigação, lateralização, fono, então uma criança que você de repente vê também, sinais de alerta. Ela tem uma dificuldade de fala, já devia estar falando. É uma criança também que tem uma dificuldade alimentar, de repente mandar para uma avaliação para o fono. O caso da Sofia, ela tinha a amígdala muito grande, respirava pela boca e tudo mais, então o otorrino foi a pessoa
adequada para fazer essa avaliação. Tem questões sensoriais. Então, ela tem uma dificuldade sensorial, é o terapeuta ocupacional. Mesmo essas questões de trauma, tem um trauma muito intenso, tem uma questão, de repente, pensar num terapeuta, num psicólogo, às vezes para a família ou para a criança. Então, a gente pensar que existem muitos profissionais, mas, em geral, os que normalmente estão associados com a gente fono e terapeuta ocupacional, tá? São profissionais que estão muito próximos da gente quando a gente tem alguma questão nesse sentido, tá? Introdução alimentar, normalmente, é bastante interessante ter um fono, né? Quando começa a ter uma questão ali. E o terapeuta ocupacional, quando vocês começam a perceber que tem muita questão relacionada à textura, à sensibilidade de toque. Então, às vezes, o que vocês podem até perguntar para a família: tem uma questão, assim, de outras texturas, por exemplo, grama, terra, massinha, slime. Se você vê que a família já fala, ela tem outras coisas que ela tem, fica te limpando a mão toda hora e tudo mais, pode ser que tenha alguma questão sensorial ali. Mas, em geral, são esses profissionais que a gente tem, que é mais interessante a gente ter por perto, ter um sinal de alerta para a gente poder encaminhar em alguns momentos. Ok, e agora, da Karina Fernandes Siqueira, a suplementação é necessária para suprir as necessidades nutricionais da criança? Em muitos casos, sim, né? Quando a gente vê que tem uma criança com dificuldade alimentar, que então ela não tem grupos alimentares, o que a gente vai ver? Não tem alimentos suficientes dos grupos alimentares, que você sabe que tem uma deficiência ali. Então, por exemplo, ela não come nenhuma fruta, verdura, legume, então pode ser interessante a gente pensar. A seletividade mais comportamental, muitas vezes, como ela tem bastante, às vezes, alimentos variados, muitas vezes a gente não precisa. O que a gente pode fazer, em muitos casos também, dependendo como está a família, a gente dar essa suplementação para dar uma tranquilidade maior para a família enquanto a gente vai fazendo essa aproximação. Às vezes, mesmo quando a gente não tem uma super necessidade, já aconteceu de eu fazer, só para a família estar mais tranquila, para que ela não fale, meu Deus, não está adiantando, não está. Porque a gente sabe que a terapia alimentar, quando a gente está fazendo esse trabalho de aproximação, é um trabalho que não é rápido, né? É um trabalho que demora, que demanda. Então, às vezes, a família fica preocupada. Então, se a gente dá esse suporte, às vezes a gente pode ajudar nessa tranquilidade da família aceitar que esse resultado não venha no tempo que ela espera. Mas, em geral, a suplementação é mais indicado, é mais necessário nos casos que tem uma dificuldade alimentar, então que a gente tem realmente um prejuízo de ingestão de nutrientes, e ninguém melhor do que a gente para saber, né, se existe essa necessidade, mas a gente vai fazer isso baseado no histórico dessa criança, no diário, então toda esse rastreio que a gente vai ver do que essa criança está comendo. Então, pensando, ela realmente não tem aporte necessário para receber os nutrientes adequados, isso pode ter uma interferência. Outro ponto também que a gente tem que é interessante é que o zinco e o ferro normalmente estão relacionados ao apetite. Então, a gente às vezes também pode pensar nessa suplementação, porque isso pode ajudar também nessa parte do apetite. Então, se a gente pensar, e não necessariamente com o exame alterado, tá? Essa suplementação de zinco e ferro, normalmente a gente pode fazer pensando para ajudar nessa questão do apetite, tá? Ok, e agora da Cláudia. Tem algum sinal padrão ou mais comum de rigidez alimentar nas crianças e como os pais conseguem identificá-los? E rigidez que ela diz no tipo de característica, por exemplo, textura, cor, é isso? Não sei Eu se... acredito que sim. Bom, o que eu vejo, tá, na minha vivência, é muito comum alimentos claros, mais para os amarelos e crocantes, tá? Isso é muito comum acontecer. Então, os alimentos que... atendo muitas crianças que têm um padrão seguinte: batata frita, pipoca, uva verde e tipo biscoito, tipo clube social, esses da vida, assim, é mais ou menos o padrão de muitas crianças que eu já atendi, já recebi. Porque o amarelo e o crocante, né? Então, normalmente tem, apesar da uva, a uva ela é crocante, então também acaba sendo, apesar de não ser tão parecida, mas ela tem essa crocância quando mastiga. Então,
Normalmente eu recebo mais dessas crianças, mas não é uma coisa assim, todas têm uma tendência a ser. Tem crianças, por exemplo, que só aceitam pastoso, de repente também por conta da condução, né, uma introdução alimentar também que veio, né, um pouco mais, não tão com uma evolução adequada, e aí teve uma dificuldade, e aí não teve uma evolução adequada da parte motora. Então depende muito da condução, mas em geral, muitas vezes existe muitos casos assim que eu já atendi, relacionado ao crocante e ao amarelo. Ok, doutora. E para a gente finalizar, daí a pergunta da Grace: existe alguma literatura sobre o assunto, crianças com autismo? Qual você indica, se houver? Tem literatura, deixa eu pensar aqui. Nossa, agora eu posso passar para vocês depois, porque agora eu não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo lembrar, tá? Mas eu posso mandar para vocês, inclusive, esse artigo e algumas indicações para vocês sobre o tema para vocês lerem mais. Nossa, gente, me deu branco do nome da pessoa aqui, até do. Bom, mas eu vou mandar para vocês. Tem o Food Chaining, é um livro, inclusive tem um livro sobre ele, mas é difícil que ainda a maioria é em inglês, tá? Então, o Food Chaining, ele ainda é um livro em inglês. A gente tem o do. Ai, gente, nossa, me deu branco total do livro agora. Mas, enfim, eles são, a maioria da literatura é em inglês, tá? A gente tem pouca coisa, é o que eu falei, eu trouxe, assim, até as referências dos documentos oficiais do governo para vocês verem que são de 2022 e a gente tem pouca coisa ainda que se fala sobre isso. Até as nossas próprias formações, se vocês verem sobre o assunto, a gente tem pouca coisa ainda hoje. Pelo menos quando eu comecei nem tinha pós, não tinha nada. Hoje em dia já tem, né, em seletividade e tudo mais, mas a gente ainda tem pouca coisa em português, a maioria é em inglês. Mas eu passo para vocês depois, porque agora me deu um branco no nome Get Permission, lembrei, da Get Permission. Também a forma de condução, né? Mas eu passo para vocês certinho. Get Permission e Food Chaining são os dois que eu uso, mas ainda em inglês, tá? E em autistas tem também. Então eu passo para vocês certinho. Tá certo, com certeza isso você passa e a gente envia para o pessoal ou posta na nossa página do Instagram. Pode ficar tranquilo, viu? Muito obrigada, doutora Laís, por essa aula. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos nós, na nossa vida acadêmica, profissional. Realmente um tema muito interessante, então gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer muito a todos que participaram com a gente nessa segunda-feira. Os certificados, eles vão estar disponíveis no Simpla. Como é uma plataforma nova ainda para a gente tem que conferir se vai estar disponível logo após o término aqui, ou se alguns dias depois. Mas ele vai estar lá, tá bom? Podem ficar despreocupados. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora Laís, muito obrigada novamente. A gente não tem palavras para te agradecer. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.